Pescador é preso acusado de abusar de 2 crianças em Vitória. As meninas de 9 e 11 anos eram sobrinhas do suspeito. Soldado da Polícia Militar baleado ao sair de uma academia em Vila Velha começa a responder a estímulos. Ele e o sargento, que foi alvo de um disparo no dia seguinte no mesmo município, continuam internados na UTI. À espera de justiça, Fábio ficou paraplégico depois de ser atropelado por um motorista embriagado. Até agora, não houve punição. Governo anuncia a implantação de um sistema de monitoramento do transporte de rochas no estado. O objetivo é reduzir os acidentes nas rodovias. Você tem o costume de escutar música usando fone de ouvido? Especialistas orientam que é preciso ficar atento. O uso excessivo do acessório pode provocar surdez. Polícia divulga retrato falado do suspeito de sequestrar vereador de Santa Maria de Jetibá no mês passado. E 130 alunos selecionados para intercâmbio no Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e Chile. Em clima de festa, o governo anunciou hoje os escolhidos. Tudo isso no Tribuna Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Crianças são abusadas pelo próprio tio em Vitória. O pescador aproveitava o momento em que as meninas estavam na casa da avó para cometer o crime. O pescador de 59 anos escondeu o rosto na frente das câmeras. Ele é suspeito de abusar de 2 sobrinhas, de 9 e 11 anos de idade. A polícia chegou até ele depois que a mãe de uma delas descobriu o crime. O primeiro abuso teria acontecido em 2016. A criança era bastante ameaçada, então naquele momento ela não teve coragem de revelar o fato para a mãe nem para outros familiares. Em fevereiro deste ano, o suspeito teria agido novamente, desta vez com agressividade. Uma das meninas, a de 11 anos, foi buscar uma luva que tinha caído durante uma brincadeira na casa do pescador. Essa luva caiu na casa do acusado. Uma delas, então, de 11 anos de idade, foi até a casa do acusado para pegar a luva de volta e trazer conforme era a brincadeira programada. Ele, nesse momento, então, ela bateu a porta, ele levou-a para dentro de casa e praticou atos libidinosos com ela. A outra vítima, de 9 anos, então, estranhando a demora da prima, resolveu ir até o local. Ela também foi levada para o quarto e sofreu os mesmos tipos de abuso. Nesse dia, a mãe da menina chegou do trabalho e sentiu falta das crianças. Ela começou a procurar pelas pequenas, pediu ajuda aos parentes e amigos nas buscas. Uma amiga da família bateu na porta do pescador procurando as meninas. Ele a atendeu enrolado em uma toalha e disse que as crianças não estavam por ali. A amiga achou muito estranho e resolveu aguardar do lado de fora. 3 minutos se passaram e as crianças saíram do apartamento, cada uma com uma nota de R$50. Ela conversou com as 2 vítimas e elas confirmaram que teriam sido vítimas de abusos sexuais, tanto em 2016 quanto agora em fevereiro de 2018. Os relatórios comprovam esses abusos, relatórios de atendimento psicossocial, e a partir daí então nós representamos pela expedição do mandado de prisão. O pescador nega que tem abusado das crianças. Eu não fiz nada disso. Tem cabinete faz um negócio desse? Mas a polícia não acredita nessa versão, já que novas denúncias de abuso do suspeito chegaram à delegacia. Um absurdo, né? O suspeito foi autuado por estupro e levado para o presídio. Agora a história do Fábio. Há quase 2 anos ele foi atropelado quando andava de bicicleta em Vila Velha. Ficou paraplégico e espera por justiça. O motorista que causou essa tragédia estaria embriagado. De ciclista a cadeirante, a vida de Fábio Mengali, de apenas 28 anos, é uma história contínua de superação. Em outubro de 2016, ao sair para pedalar como sempre fazia antes de ir trabalhar, pouco depois das 5 da manhã, ele foi surpreendido por um motorista inconsequente. O atropelamento o deixou em estado gravíssimo. Já de cara, o médico falou que o estado de Fábio era gravíssimo, né? E que Fábio já estava com diagnóstico de tetraplegia. Preso em uma cadeira de rodas, Fábio conta que os ferimentos foram tão graves que ele não consegue se lembrar de nada. Só 15 dias depois do atropelamento, ele saiu da UTI e desde então vive um lento e doloroso processo de adaptação.
Está sendo muito difícil, meus pais já são idosos, eles descem aqui com risco de cair todo mundo. E é R$1.000 na farmácia, tem semana aí que a gente gasta R$1.000, R$500 na farmácia. Então está sendo muito difícil, a gente está psicologicamente e economicamente abalado, entendeu? Quase 1 ano e meio após o acidente, a primeira audiência do caso pode representar a esperança de que a justiça será feita. O momento em que o esforço da família se concentra em garantir que Fábio não seja apenas mais uma vítima das brechas da lei. Emocionada, a irmã lamenta que o responsável por tanta dor ainda esteja livre e dirigindo por aí. A investigação apontou que o acusado havia acabado de sair de uma boate, onde teria gasto quase um salário mínimo em bebidas. O que mais me revolta, que eu fico indignado, é de você não ter ninguém para te proteger. Porque se encontrava assim no local do acidente, o Estado e o município, todos dois foi conivente com o que aconteceu. Do jeito que o carro dele estava, eles entregaram a chave, ele foi embora para casa. Ele não foi conduzido à delegacia, ele não fez o teste do bafômetro e foi para casa. Ele errou. Então ele tem de pagar pelo que ele fez. E enquanto subir e descer as escadas de casa ainda é um dos maiores desafios para Fábio, a mãe dele mostra o novo local que estão preparando para ele morar. A reconstrução é mais um sinal da força desta família para manter de pé o gosto do rapaz pela vida. Nós estamos esperando ser como éramos antes, ser felizes. A verdade é essa, ser feliz. Bem, a data do julgamento que aconteceria hoje vai ser remarcada. O caso dos policiais militares que foram baleados esta semana em Vila Velha. Os dois continuam internados em estado grave, mas o soldado Melo, que foi atingido na cabeça, começou a responder a estímulos. A família do soldado Afonso Melo, de 24 anos, saiu do Hospital São Lucas no início da tarde. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o estado de saúde do policial ainda é grave. Desde que foi internado, Melo não apresentou muitas melhoras e continua respirando por aparelhos. O militar, amigo da família, está acompanhando de perto a situação na UTI. É um cidadão comum que é vítima dessa violência urbana, protagonizada mais uma vez por esses indivíduos com um perfil que já conhecemos, ou seja, erradicação escolar, erradicação familiar, desassociado de qualquer vínculo social que permita alguma progressão na sociedade, sempre incisivos no mundo das drogas, no tráfico de entorpecentes. O sargento Lucimar Schutz, baleado na barriga durante uma tentativa de assalto, também continua internado. Ele está sedado e ligado a aparelhos. O policial da reserva, de 53 anos, ainda perdeu um rim e também não apresentou melhoras. Investigadores da divisão de homicídios estiveram no hospital para ouvir o suspeito de atirar no sargento. O homem também foi baleado e teria passado nome falso para a polícia. O suspeito acabou dizendo o nome verdadeiro. Foi identificado como Alexandre Brito Rodrigues, de 33 anos. Segundo os policiais, ele já tem passagem pela polícia por roubo e estaria foragido da justiça. Os investigadores disseram ainda que Alexandre seria especialista em roubar carros. Mas a polícia descarta a possibilidade de tentativa de assalto. A principal linha de investigação é a de execução. O suspeito passa bem. Os casos aconteceram em menos de 24 horas em Vila Velha. De acordo com a PM, o sargento Schultz está lúcido, mas continua na UTI. O estado de saúde dele ainda é considerado grave porque o militar perdeu um rim. No Dia Internacional da Água, um crime. Em Santa Maria de Jetibá, um morador foi preso por envenenar a água de uma comunidade rural. Olha que absurdo. Gilberto Acker, de 28 anos, jogou um veneno altamente tóxico, usado para matar pragas, na nascente que abastece as casas de 7 famílias. Ele confessou que brigou com um vizinho e pretendia matá-lo. Os moradores desconfiaram do cheiro forte e um deles chegou a passar mal. Felizmente, nada de grave aconteceu. Gilberto foi encaminhado ao presídio e agora as famílias vão ter que pagar pela descontaminação da água. Ele é o queridinho de muita gente, mas usar o fone por muito tempo pode prejudicar a audição. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. O Igor é produtor musical e tem o ouvido como instrumento de trabalho. A audição dele tem de estar apurada. Normalmente eu trabalho a média de 6 horas por dia, aqui no estúdio.
eu tento trabalhar 3 horas e faço uma pausa mais ou menos de 1 hora para poder dar uma descansada no ouvido e torna a trabalhar mais 3 horas. Assim como o Paulo. A diferença é que ele atua como DJ. Se no sábado eu toquei em 2, 3 shows, no domingo eu tento ficar sem ouvir nada, em casa tranquilo. Aí na segunda-feira eu já começo a produzir alguma coisa. Aí na terça já dá um descanso. Um dia sim, um dia não. Às vezes extrapola um pouco, faz 2 dias ou não. Depende muito da demanda do trabalho, né? Em tempos de tecnologia e conectividade, o fone de ouvido tornou-se a extensão do próprio corpo. É difícil você passar num shopping, no ônibus ou em qualquer áreas públicas que você não veja jovens, adultos, até mesmo pessoas mais idosas usando um fone de ouvido. Estudos recentes apontam que, por conta do uso intensivo e prolongado do fone de ouvido, o adolescente de hoje poderá ter problemas auditivos já aos 30 anos. Ou seja, antes mesmo dos 40, este adolescente vai ter de recorrer a uma ferramenta auditiva. O primeiro sintoma pode ser o zumbido, que pode ser leve e tem várias características, apito, chaleira, cada um descreve de uma maneira, e pode chegar a ser incapacitante, atrapalhar a pessoa até para o convívio social. Outra coisa seria a distorção dos sons. Você começa a ouvir o som de uma maneira que não é a normal de você ouvir. E a outra coisa seria uma dificuldade para entender o que está sendo falado, que a gente chama de dificuldade de discriminar as palavras. Por isso, só a velha e boa prevenção é capaz de minimizar os futuros casos de zumbidos e silêncios. Toda vez que estiver exposto a ambientes ruidosos, a tipo show, não fique perto de caixa de som. Fui ao show hoje, amanhã faça repouso auditivo. Mas será que o Paulo e o Igor se preocupam em fazer uma manutenção constante no instrumento de trabalho deles? Sim, acompanho. A parte da limpeza do ouvido também é muito importante, né? Isso tudo eu faço acompanhamento assim, com o otorrino. Olha, para ser franco, eu nunca fiz nenhum tipo de tratamento. Acho que é o momento de eu ir até, né? É difícil também fazer adolescente entender isso, né? A especialista orienta ainda que o fone tipo concha é o menos prejudicial à audição, por isso é o mais recomendado. 130 alunos de escolas públicas foram escolhidos para participar de um intercâmbio fora do país. Hoje o governo anunciou os selecionados. Chegou a hora que estes alunos da rede pública estadual de ensino mais esperavam. A hora de abrir o envelope e descobrir o país de destino no intercâmbio. O programa da Secretaria de Educação tinha como opções o Chile, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido. E a cada descoberta, uma explosão de felicidade, como a da Jéssica, que vai sentir os ventos gelados do Canadá. Eu estava querendo o Canadá desde o começo e agora que eu consegui, eu estou muito feliz. Com certeza, adquirir mais conhecimento e adquirir um pouco mais da cultura deles também, né? Os pais ficaram tão empolgados quanto. Saber que a filha vai ter uma oportunidade dessas deixa qualquer mãe com o coração na mão. Muito emocionada, mas isso tudo é só resultado, né? Resultado porque ela é uma pessoa focada. Vai aguentar ficar distante da filha? Muito, o coração tá a 1000. Fazer as malas, pegar um avião e se lançar nessa jornada, que vai ser inesquecível na vida acadêmica e pessoal desses alunos, foi a parte fácil. O difícil foi chegar até aqui, porque para conquistar essa oportunidade, os alunos tiveram que tirar notas boas, manter a frequência nas aulas e também participar de uma prova, concorrendo com mais de 5.000 candidatos. Eles que se esforçaram muito, é muito rigoroso o processo seletivo. Eles tiveram 95% de frequência na escola, 95% de nota na língua e vão para lá aperfeiçoar a língua. Eles vão ficar em casas de família, vão vivenciar a família desses países e vão, na verdade, além da língua, ampliar muito o horizonte no campo cultural. A Valesca é uma das pessoas que já passaram pelo programa, que existe desde 2010. Ela foi quando ainda era uma estudante e diz que voltou com outra cabeça. Tanto é que hoje trabalha como professora e vai até voltar para o exterior porque recebeu uma proposta de emprego. O depoimento dela chegou até a emocionar o governador do estado, Paulo Artung. E o meu recado para eles é valorizar a experiência ao máximo, sabe? Aproveitar com muita sabedoria para colher os frutos da experiência pelo resto da vida.
É uma bela oportunidade, né? Além do Canadá, tem aluno que vai para intercâmbio nos Estados Unidos, Inglaterra e Chile. A fiscalização do transporte de rochas ornamentais no Espírito Santo. Um novo método será implantado para tentar evitar acidentes. O seminário aconteceu no auditório da Federação das Indústrias em Vitória. O evento teve foco no setor de mineração, no trabalho que é desenvolvido nas áreas de rochas ornamentais, cal e calcários. Estiveram presentes o presidente do Sindirochas, Thales Machado, a professora Maria José Gazi Salum, representante do Ministério de Minas e Energia, e o governador Paulo Artung. O tema em pauta foi um debate sobre as novas leis de mineração no setor de rochas. A gente está focado assim nas novas leis, né, questão mineral, que teve uma mudança significativa, mas ainda não foi regulamentada. Então hoje ela está meio que no meio aí, e a gente não sabe para que lado, que se você tem que atender a legislação antiga, você tem que atender a legislação nova. E a legislação nova ainda tem alguns pontos que geram dúvida, não estão bem esclarecidos. Todas essas mudanças, elas buscaram trazer uma segurança jurídica maior para o setor de mineração como um todo. E com certeza a questão de rochas ornamentais vai estar envolvido nisso. E com essa segurança jurídica, a possibilidade de maiores investimentos. No evento também ocorreu a assinatura da ordem de serviço para o projeto de monitoramento logístico de rochas ornamentais. A intenção é evitar acidentes graves nas rodovias. O governo do estado, junto com o Ministério Público Estadual, vem discutindo medidas, né, para que a gente possa ter um controle do transporte de materiais, para garantir a segurança desse transporte, a segurança de quem usa as nossas estradas estaduais, as rodovias federais. Ao invés de você ter que fazer uma operação e parar centenas de veículos, dezenas de caminhões para verificar se tem excesso de peso, a gente vai ter essa informação num painel de controle. Aquele veículo que apresentar potencial risco para o usuário da via, com risco de tombamento, que é o principal problema nos acidentes de trânsito com esse tipo de veículo, que foi o que a gente viu em Guarapari, que foi o que nós vimos em Mimoso do Sul, a gente vai interceptar esse veículo antes que o acidente aconteça. A expectativa é de que o trabalho seja desenvolvido em até 10 meses. Comidas e bebidas típicas do Espírito Santo apresentadas para os maiores chefes do país. O evento, que já acontece há 14 anos em outras cidades do Brasil, é promovido por uma famosa revista especializada no setor gastronômico. A coisa que eu acho mais bacana é o intercâmbio que tem, porque eu vejo os chefes de fora que cozinham junto com os chefes daqui, fazem aulas juntos, então essa troca de informação, essa troca de ingredientes entre os estados brasileiros, que eu acho que é o grande lance, a grande sacada do evento. A diversidade enogastronômica do estado é apresentada durante o evento em estandes como esses aqui. O Mês ao Vivo traz as peculiaridades de cada cantinho do estado, além, é claro, dos pratos mais famosos, como a torta capixaba. Eu já separei o meu pedaço. É uma alegria e uma realização, porque finalmente a gente está mostrando para o Brasil inteiro qual é a nossa cozinha, né? Pelos corredores, produtores locais também expõem um pouco das bebidas e comidas feitas por aqui. É uma oportunidade de estarmos expondo para os maiores chefes do Brasil e também do estado. Aqui tem donos de restaurante, né, tem pessoal que está formando em gastronomia e que vai entrar nesse mercado. O evento desse é uma oportunidade única que nós temos de poder levar isso a todas as pessoas que possam conhecer um produto diferenciado. O atum mais vendido do Brasil, as cachaças mais famosas, a torta mais capixaba. Produtos do norte e do sul. Tudo fresquinho num evento que dá água na boca. Deu água na boca mesmo. O evento acontece na Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, e termina amanhã. E a seguir, divulgado o retrato falado do suspeito de sequestrar e amarrar um vereador dentro do carro. A gente já volta. A polícia divulgou o retrato do suspeito de sequestrar o vereador de Jerônimo Monteiro, Mittermeier. O homem negro e de olhos escuros é apontado pela polícia como um dos envolvidos no sequestro no último dia 27. Mittermeier foi encontrado no dia seguinte, amarrado dentro do próprio carro. Ele também tinha ferimentos no rosto. A suspeita é que o crime tenha motivação política. Quem tiver informações sobre o suspeito deve ligar para o Disque Denúncia 181. O caso segue sob investigação da polícia.
E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.